Para você que está entrando agora, eu estou já gravando a mensagem. Eu sou missionária, hoje consagrada pastora também, então, mas continuando com o meu chamado, né, com o meu ministério de missões e falando ao respeito de conhecimento na segunda-feira passada, todas as nossas segundas-feiras falando sobre a nossa missão, aqui nessa terra, você e eu, que somos filhos de Deus, estamos conectados com Deus. E aí eu coloquei estamos transmitindo no Instagram e no YouTube. Eu coloquei ali um, um fundo no Insta ao respeito do universo, né? Para que a gente possa entrar um pouquinho no assunto. Nesse crescer, hoje nós vamos falar de crescimento e conhecimento, né? Graças a Deus, eu tenho o privilégio de servir no campo missionário há 13 anos, né? Fevereiro, não, deixa eu ver, dezembro vou completar 14 anos, de ter assumido meu chamado missionário e de ter podido ter esse privilégio de ir ao campo mesmo, né? De começar a fazer missões assim de forma imediata, né? Aliás, virei missionária quando assumi essa missão, né? Desde minha conversão, eu comecei a escutar a palavra e eu comecei a entender que não podia ficar no banco apenas recebendo, mas que era importante, determinante para esse meu crescimento no me relacionar com meu Salvador, né? Com o nosso querido Salvador Jesus Cristo, já se levantar e servir. Então, ali começou meu processo até o Senhor me dar uma sacudida e me deixar bem claro que o meu chamado estava dentro do ID às nações, né? Do ID do Senhor, e pregar o evangelho a toda a criatura. Hoje vamos falar também um pouquinho sobre esse versículo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está ali nos acompanhando na transmissão. Como eu disse antes, eu sou Leila, missionária, pastora em campo, servindo na Igreja Batista Vale de Bênção, no Ministério Pastor Daxon Lira, o nosso querido pastor fundador, que com muita satisfação eu posso dizer a você que poucos não, muitos, tiveram o privilégio de ter um pastor fora de série, eu digo assim, fora de série. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho, vamos começar, né? Na verdade, eu separei várias passagens. Uma está em segunda de Pedro, né, versículo 3, para estar falando a respeito disso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, onde diz: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Olha que importante. Achei muito interessante esse versículo para a gente iniciar hoje falando sobre o conhecer, né? Também, em segunda de Pedro, fala sobre essa necessidade que a gente tem, como eu ia falar no capítulo 3, de avançar, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, né? Então, ele começa ali em segunda de Pedro, capítulo 3, é específico, falando a respeito do conhecimento do nosso Salvador. Mas quando a gente começa a mastigar a Bíblia, começa a compreender, começa a se encher da palavra de Deus, começa a virar a nossa leitura, ela vira um estilo de vida nosso, faz parte do nosso cotidiano. Você vai se enchendo, a sua mente vai recebendo o entendimento dos seus e é o melhor que pode acontecer na sua vida e na minha vida, né? Hoje eu tô com um pouquinho com a cara inchada porque eu tive, caraca, eu tive a oportunidade de estar fazendo um investimento na minha vida, né, no meu ministério. Nesse final de semana foram 4 dias de um curso, um treinamento assim muito forte, mas muito forte, numa estratégia que dentro de uma estratégia dentro da ciência da neurolinguística, né, que o Senhor deu a dos servos dele, né? E nesse avançar em conhecer, em avançar
nesse se esforçar que Deus tanto nos fala, eu digo a você não apenas para os missionários, né? E por isso que a gente colocou Vision, Mission Vision, né? Porque, na verdade, é a missão, o entendimento, vai saber o que aconteceu na rua. É o entendimento de entender que todos nós temos a missão de avançar em direção ao nosso alvo que é Cristo, né? Independente do ministério, independente da situação que você se encontra hoje, se você acabou de conhecer Jesus, não pare nisso, né? Eu me lembro na minha conversão que a primeira coisa que ficou gravada em mim foi esse impacto de eu dizer, cara, caraca, como eu não conhecia antes? Por que que eu não conhecia antes? Como assim? Deus existe e não apenas existe, ele quer se relacionar comigo. Ele me conhece pelo nome. Como é que eu não conheci esse Deus antes? Conhecer, né? Como é que eu não sei, que eu não sabia que eu tinha acesso a ele? Aquilo foi o que mais, foi o impacto maior, né? Imediatamente eu determinei na minha vida, eu determinei que eu não ia ficar sem Jesus e que eu não ia mais ser, como explicar? Eu nunca mais ia negligenciar o conhecimento, né? O conhecer. Então, às vezes, por quê? Porque em mim, por exemplo, a minha estrutura religiosa não deixava que pessoas que queriam anunciar o Senhor não deixava eu chegar perto, né? A minha ignorância era tão grande que eu repelia as pessoas sem saber, nem, sem conhecer, né, na verdade, pelo preconceito que eu tinha construído na minha mente. E ali é onde radica o mal da maioria de nós, né? De todos nós, né? Aqui, porque quem comanda as nossas ações é a nossa mente. Quem dirige, quem escolhe, quem decide o que fazer da nossa vida é aqui, né? É a nossa mente. Então, por isso que é tão importante que a gente não apenas se renda à vontade de Deus, mas que conheça qual é essa vontade, porque como é que você vai se render de fato se você não conhece, né? Então, mas o conhecer deve ser um processo de crescimento, né? Deve ser um processo constante. Então, quando eu me converti, eu conheci uma porção de Cristo, eu conheci o nome dele, aliás, né? E aí eu, por decidir, eu avançar, por decidir ficar com ele, eu comecei a perguntar a Deus, me mostra que eu não sei, né? Aí o pessoal que me levou para Cristo, ele me deu a Bíblia, e aí eles já me deram essa dica de eu ter sempre essas três colunas na minha vida, né? Que é a palavra, a oração e o jejum, a vida de consagração. E quando eu comecei a fazer isso, essas três me levaram à igreja, né? Essas três, a palavra foi quem me convenceu, o tempo de oração foi o que fez, o Espírito, permitiu o Espírito Santo me convencer, né? Então, ali, na vida de consagração, eu renunciei à minha vontade, porque eu não queria mesmo, eu não queria mudar de igreja, eu não queria mudar de religião, eu não queria sair da minha zona de conforto, né? Eu já estava acostumada com aquilo, eu não queria ter o trabalho de mudar, né, a minha estrutura, mudar os meus pensamentos limitantes, né? Eu não queria ter esse trabalho, mas quando eu vi que o Senhor tinha ficado em silêncio, né, depois daquela experiência, eu falei, não, cara, ele me deixou, né? Imagina Deus esperando assim, eu me olhando do céu, esperando, né? Eu me render e eu querer mais daquilo que eu tinha experimentado aquele dia que eu confessei ao Senhor, né? Que eu me rendi porque, caraca, ele me impactou com a presença dele, né? Com a experiência que eu tive, né? Aí eu falei, pronto, tá, pois tá. Então eu vou me esforçar, eu vou me render, eu vou mudar o que for preciso, né? Então me diga, somente me diga o que é que eu tenho, aonde que eu vou congregar, se não é essa igreja, porque eu ia na igreja católica e ficava olhando para o boneco que estava pendurado na cruz, né? Não fui mais na missa, né? Porque aquilo, o impacto quebrou as minhas estruturas fundamentais, né? Com respeito à religião, mas ao mesmo tempo eu não queria largar os cimentos, né? Eu não queria largar, é, é, quer, quer dizer, eu não queria soltar, né? A minha estrutura é porque estava aqui, o problema estava aqui. Eu recebi um impacto, mas mesmo assim as minhas raízes mentais, as minhas estruturas mentais não me deixavam
soltar para poder pegar o novo, né? Aí quando ele me deixou esperando uns 7 meses, que eu ia lá todo mês na missa não, nunca mais fui na missa, na igreja vazia, né, que eles deixam aberto, né, aí eu ia lá e conversava com o boneco, conversava com Jesus, mas olhando para o boneco, né, sem saber, depois eu fui entender, né, porque a questão das imagens, porque as imagens nos afastam da presença dele, né, mas eu precisei me render, eu precisei entender que não era por aí, que eu não podia mandar em Deus, que eu não podia dizer que era o criador do universo, por isso que eu coloquei esse filtro hoje, com espaço sideral ali, para a gente poder entender. No Instagram, né? No YouTube não. Mas aí no YouTube também tem os slides para a gente poder compartilhar um pouquinho o nosso raciocínio de hoje, o nosso estudo da palavra. E então, imediatamente depois de receber essa ordem, já vai avançar, né? Continuar crescendo, aquela palavra de crescendo ficou também guardada em mim, né? Crescei na graça e no conhecimento, né? Então não é só apenas as primeiras experiências, a gente não pode ficar com aquilo que a gente já experimentou, a gente precisa renovar a nossa mente na constância, no esforço, no sacrifício de se apresentar diante de Deus todos os dias. E então ir ao encontro dele para conhecer. Como é que você conhece uma pessoa? Né? Você conhece de fato convivendo com ela. Então não é diferente com respeito ao nosso Senhor Jesus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, gente. Então, quando a gente se aproxima dele, a gente restaura a nossa identidade em Cristo, a verdadeira identidade. Então, nesse avançar em conhecê-lo, em ficar na presença dele, é para que a nossa mente possa ser restaurada, né? Tudo pensamento contrário que o mundo lançou sobre nós possa ser arrancado da raiz e a gente viva essa verdadeira transformação, que só vai vir com a perseverança, com o fato da gente ficar constantes no processo, né? No dia a dia. Então, pronto. Portanto, irmãos, esforçai-vos, porque vai custar, né? Você vai ter que pagar teu preço. Você não paga teu preço para estudar, para ir na faculdade? Ô, bando de preguiçoso, que quem não estuda vai pagar o preço também. Mas já que tem que pagar o preço, então pague o preço do conhecimento, do crescer, do avançar, do evoluir. Porque também custa, e custa muito caro você não fazer nada em prol da tua vida. Custa e custa muito caro você não fazer nada em prol da vida de alguém. Porque a gente foi chamado para amar a Deus por cima de todos, para nos conectar com Ele, para receber o amor dele, o entendimento dele e aprender a amar a nós mesmos, para poder assim amar ao nosso próximo com qualidade, não com essa limitação absurda que o mundo nos ensina, de forma egoísta, de forma manipuladora, com as nossas limitações, né? Com a tendência ao mal, a gente é pecador, a gente tem a tendência de fazer tudo errado. Então, a gente precisa de Deus para a gente poder construir em nós a melhor versão de nós. Eu sempre digo isso. E nesse treinamento que eu tive esses últimos 4 dias, cara, a semana passada foi, eu recebi, assim, foi muito bombardeio de informação, muita informação, mas muita experiência também. Aquilo que a gente estudou foi, foi colocado em prática, então a gente vivenciou. Cara, esses 4 dias foram revolucionários para mim, revolucionários para mim. E o mais forte foi quando eu comecei a ver e receber da parte de Deus, enquanto a informação ia sendo ministrada, né? Com minha mente querendo questionar, né? Aí eu falava, o temor a sair da nossa ignorância, o temor do novo, né? O temor nesse processo do conhecer. Será que é mesmo? Isso aqui não é coisa do homem, né? Cara, e Deus falando comigo, né? Ele falou algo tremendo que ficou de muito impacto para mim, que foi, olha ele, esse é meu servo. Fui eu que levantei para fazer a diferença. Cara, foi aquela mesma coisa que ele falou quando eu conheci o meu pastor fundador, o pastor Daxon. Antes de conhecer o pastor Daxon, ele falou isso para mim, que eu clamava e clamava e buscava na presença de Deus, né? Decepcionada com algumas lideranças que eu tinha tido no passado e,
E com algumas notícias que eu estava assistindo na televisão com respeito a escândalos nas igrejas, eu falava, cara, não é possível, gente. Deus, por favor, me diga, não é possível que não possa, que não exista uma igreja que faça a obra de forma decente, que não tenha líderes que realmente estejam vivendo a tua palavra. Não é possível, né? Eu era muito nova na fé ainda, não conhecia o mundo cristão de fato, né? Só tinha essa versão que eu tinha experimentado, né? Eu já tinha passado por duas igrejas, e em cada uma eu experimentei tive algumas experiências ruins, como tudo, gente, na vida, né? Em toda profissão, você conhece um profissional de uma forma e conhece, e na mesma profissão como você conhece outras pessoas de maior qualidade, que vivem realmente a vocação da profissão e que não estão ali somente para ganhar dinheiro, né? Então, onde tiver gente, em todas as áreas, inclusive na área espiritual, você vai ter decepções, você vai ter pessoas que não vão condizer com aquilo que estão pregando, que assumiram na profissão que escolheram. Tem pessoas que se formaram na área da saúde, mas não estão nem aí para a saúde, né? A saúde deles está totalmente em declínio, em destruição, se autodestruindo, né? Sendo pessoas que pregam a saúde, né? Então, em todos os âmbitos, a gente vai ter isso. Mas, se a gente for focar no Senhor, se a gente buscar verdadeiramente conhecê-lo e continuar a prosseguir em conhecê-lo, então a gente não vai ser abalado ao ponto de largar a nossa caminhada com ele, né? Muitas pessoas se decepcionaram dentro de igrejas e nunca mais quiseram pisar uma igreja, não deram chance a outras igrejas que estão fazendo, de repente, a coisa certa, ou dentro dessa igreja ver, não conseguiram contemplar que tinha pessoas que estavam fazendo de bom coração, com realmente, com o sentido certo, né, pregando e vivendo o que pregam, então se fecharam e não somente saíram da igreja, abandonaram o caminho com Jesus, né? Tem muita, mas muita gente que tem se deixá-los levar por más experiências. Mas você não desiste da tua profissão quando você se frustra, né? Você não desiste da tua profissão, da faculdade que você estudou, das coisas, do tempo que você investiu naquele lugar, ou naquela profissão, naquela carreira, naquela formação. Você não desiste por qualquer coisa. Então, por que que nós desistimos da fé tão facilmente, né, da nossa caminhada com Cristo, por decepções com pessoas, né? Por decepções, não tem noção, não tem cabimento. Então, é por isso que a nossa mente precisa mudar. E a nossa mente vai mudar na medida que a gente perseverar, que a gente se esforçar. Então, seja qual for o teu chamado, você precisa se agarrar como garrapato de Cristo, né? Na minha experiência, a primeira experiência que eu tive com Jesus há 22 anos atrás, a minha determinação foi essa, cara, eu não conhecia. E eu não sabia pior ainda. Eu só tinha a convicção de que ele existia, né? Mas a gente foi ensinado a entender um Deus, né? Tão distante da gente, que pelo menos o mundo te faz entender isso, né? Que a gente está tão distante de Deus que a gente vai conhecer somente o dia do juízo final, provavelmente para dizer, pronto, afasta-te de mim, né? Vá para o inferno. Você não fez o que tinha que fazer. Então a gente tem esse peso da culpa do pecado, mas sem acesso à graça e ao amor dele, a gente não vai conseguir, né? Não vai conseguir prevalecer, seja qual for a fé que a gente tiver. Esses dias eu estava vendo aquele satanista que saiu nas redes para detonar a igreja, né? Para humilhar, para esculhambar mesmo, né? E uma semana depois ele estava pedindo perdão. Assim, o primeiro vídeo foi cheio de arrogância, uma coisa assim absurda. E no segundo vídeo ele totalmente decepcionado com o povo que ele estava apoiando, né? Caiu a ficha, né? Porque ele viveu na pele. E é isso que muitos não estão entendendo. Muitos estão sendo enganados e não estão entendendo o nível do engano, né? Estão colocando a sua fé em pessoas erradas. E para a gente poder entender quem é a única pessoa errada na qual você pode colocar sua fé em Jesus, gente. A única pessoa que nunca vai te decepcionar, seja na religião, na tua profissão, na tua família, cara, é Jesus. Não tem ser humano que não vai nos decepcionar. Não tem, não tem porque somos limitados demais. A gente precisa se abraçar
entender as limitações do outro, aceitar o outro e ajudá-lo nas questões que precisam ser mudadas, ajudar, mas não pode impor, não pode oprimir, não pode obrigar. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente, para entender essas coisas, precisa andar com Cristo. Você não pode desistir de tudo porque o mundo te frustrou, né? Aquela garra para a gente lutar até o final vem de Cristo, cara. A nossa força é do Senhor, né? E a nossa alegria é o Senhor. Então, portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Esforçai-vos, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Essa é a chave de hoje que eu estou te dando para você buscar a tua força em Cristo, porque o mundo vai tentar te abater, ele vai tentar te fazer desistir, mas se você correr aos braços de Cristo, isso não vai acontecer. Corre aos braços de Cristo, pede forças novas, pede um novo ânimo, o Espírito Santo me enche da tua presença, me ajuda a continuar avançando, amém? Aliás, eu estou esquecendo de orar no final, a gente vai orar hoje, viu? Que a gente está fechando as nossas lives sem orar. Então, agora, o eterno aprendiz, essa questão, quando a gente fala que a gente precisa continuar evoluindo, é de fato uma necessidade, né? É de fato algo que a gente precisa entender. Ah, e essa era uma frase que o nosso pastor fundador tinha, o pastor Darson sempre falava, né? Um dia eu entendi que eu sou um eterno aprendiz, eu não posso parar, porque eu estudei teologia, eu não posso parar por aí, eu tenho que agora conhecer algo a mais, né? Então eu preciso avançar em conhecer, depois de ler a Bíblia não sei quantas milhões de vezes, não, milhões não, estou exagerando, mas desde a juventude, né, ele muito novo veio para Cristo e ele se jogou de cabeça, foi bem radical. E já na fase adulta, ele entendeu que agora ele precisava conhecer ciências da Terra para poder se inserir. E olha que olha, cara, foi um pregador tremendo que trouxe muitas, milhares de almas à presença de Deus. Foi muito usado por Deus, cara. E mesmo assim ele não se conformou, né? Ele entrou na faculdade, já sendo adulto, acho que ele estava com 40 anos, se não me engano. Entrou na faculdade, ele foi fechar os estudos dele, né, do segundo grau, ele foi ah, e entrar na faculdade de filosofia, depois fez pedagogia, e nos últimos anos dele, ele foi professor da faculdade de filosofia, né? Então ele começou a ser um instrumento de Deus agora dentro daquela área onde não, nem todo mundo entra, né? Onde somente quem conhece a ciência, quem conhece realmente esse mundo pode entrar. Então, assim, tem lugares que a gente não vai entrar se a gente não se esforçar, se a gente não aprender, se a gente não buscar conhecer, né? Então, segunda Pedro está dizendo assim, capítulo 1, versículo 5 diz, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, olha, eu amo os todos de Deus, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai virtude, ou seja, do que você já tem, cara, agrega. Acrescentar virtude, a vossa fé e o conhecimento, a virtude. Isso quer dizer que o conhecimento não pode estar sendo utilizado para a gente se achar alguma coisa, cara. O que mais admirava do meu pastor era o fato dele ter uma postura muito humilde sempre. Ele tinha a certeza, como eu aprendi a ter, de que quanto mais eu conheço, mais consciência eu tenho do que eu não conheço, né? Quanto mais eu aprendo, mais noção eu tenho do tanto que eu ainda não conheço, né? Do tanto que eu ainda preciso conhecer e aprender. Então, essa consciência vai te dar, vai te ajudar nesse se esforçar em continuar conhecendo, em continuar crescendo. E no versículo 17 do capítulo 3 diz: sendo assim, amados, estando bem informados. Olha que interessante, cara. Lembra quando eu falava sobre na semana passada a questão da política, cara, Deus me sacudiu para entrar nesse assunto agora, e eu não faço a mínima ideia, pelo menos não fazia. Agora eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas eu sei que eu não posso continuar falando do assunto se eu não continuar
avançando, se eu não continuar conhecendo, se eu não começar a estudar, pelo menos para saber falar, não quer dizer que eu vá me candidatar, nem que vá agora entrar na vida política, né? Mas eu, pelo menos eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu não posso ficar falando. Cara, eu cansei de ver pessoas pegando a Bíblia e pregar, assim, abrindo o WhatsApp. Já aconteceu de eu chegar na igreja, eu sentar na igreja e o Senhor começar, tinha sido chamado para pregar, e o Senhor começar a ministrar o respeito do que ele queria falar para aquela igreja e que não era aquilo, né, que eu tinha trazido. Então, eu tendo aí uma vez ele me deu uma visão assim de fato, eu abrindo a Bíblia, na hora de eu depois de fazer a oração já em cima do altar, né? Aí eu falei, caraca, eu fiquei muito chocada porque eu não tinha preparado esse esboço. Como é que eu ia pregar assim? Aí ele falava ao respeito da gente de eu não fazer sempre tipo assim, sem consultar ele, né? Caraca. E ele começou a ministrar ao meu coração ao respeito de que a obra é dele, que o dono da obra é dele, que a gente é apenas instrumento, ele moendo meu orgulho, né? E ele falava ao respeito de que da necessidade de entender que ele escolhe né? A escolha é dele, mas ele vai nos capacitando na medida que a gente obedece, não apenas é, na palavra, né? Mas ele nos leva a conhecer outras áreas para que a gente possa ir, para que a gente possa entender que debaixo da orientação dele a gente vai ser bem-sucedido, né? Então aquelas experiências que eu tive, mas eu conheci pessoas que eu tenho um pastor, por exemplo, que ele era analfabeto e simplesmente como ele abriu a visão para que ele pudesse compartilhar a palavra com os irmãos, ele entendeu na sua ignorância que ele não podia estudar, não podia, porque senão ia perder esse dom, gente. O dom da revelação da palavra, ele vai muito além da nossa ignorância. E ele não se limita ao nosso estado hoje. Se eu vim a Cristo analfabeto, não quer dizer que eu não tenha que... Não, pelo contrário. Como é que eu não vou querer crescer no conhecimento se o Senhor está me dizendo? O Senhor me está me dizendo. E nas cartas de Paulo, fala muito a respeito da nossa instrução, da nossa preparação, da nossa responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Eu aprendi essa palavra hoje no treinamento, né? E eu falava, cara, a gente precisa ser responsável com a nossa vida, né? E não pode querer encaixotar Deus. Deus não se limita à nossa situação hoje. Ele é um Deus que, cara, é o criador do universo. Será que a gente entende isso? Então, a gente, independente da situação na qual você esteja, você precisa fazer uma avaliação constante de qual é a sua evolução. Qual é a sua... quando eu vim a Cristo, eu estava assim. Depois de um ano, eu já aprendi isso. 5 anos depois, eu conquistei isso. Entendeu? Precisa ter uma visualização do seu crescimento, cara. Então, isso vai te ajudar a você não se acomodar. Então, aqui diz, né? Sendo assim, 2 de Pedro 3,17, amados, estando bem informados, e não apenas se informar, não, é bem informado, que a gente for fazer as coisas, tem que fazer bem feito, né? O pastor Darson falava, hoje eu estou lembrando assim, porque eu tive uma experiência, eu vou contar no final, que me sacudiu com respeito ao pastor Darson, foi tremendo. E ele dizia muito que a gente vai ter o mesmo esforço para fazer as coisas. Então, já que vai fazer, faz direito, cara. Faz bem, faz bem feito, né? Então, ele falava até com respeito aos sonhos. Cara, se sonhar dá trabalho, vai dar o mesmo trabalho você sonhar alto ou você sonhar pouco, né? Então, sonha alto, deixa Deus te surpreender, né? Deixa Deus mostrar a capacidade que ele tem de te surpreender, né? Então, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro, né? Porque o nosso entendimento é limitado, ele precisa continuar avançando. Hoje eu conheço uma porção,
da palavra de Deus, eu preciso continuar conhecendo. Então, amanhã eu vou fazer meu devocional diário. Eu não posso deixar de me alimentar no espírito, de alimentar meu espírito. Eu não posso deixar de alimentar minha mente com a palavra de Deus. Ela é viva, é ela que vai mudar minha cabeça. Você não viu? Em qualquer formação, você entra na faculdade, você é uma pessoa, você sai da faculdade totalmente, com a cabeça totalmente mudada, porque você cresceu, você estudou, você investiu, você recebeu conhecimento, agora a tua mente está cheia de informação nova. Então você nunca mais vai pensar da mesma forma que você pensava antes de você entrar na faculdade. Não tem como. Então, do mesmo jeito, quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente vai aprender todo dia, mesmo lendo o mesmo versículo, a gente para pensar naquele versículo e a minha mente está recebendo o entendimento do céu. Não dá para eu querer entender a palavra com a minha mente limitada, com a minha mente humana. Não dá. Eu preciso do entendimento do céu. E nesse perseverar na graça e no conhecimento, porque é o Espírito Santo que vai te dar o entendimento do céu. Então eu vou crescendo, eu vou evoluindo. Mas aqui diz: guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro. E então, para eu me guardar, o que eu faço? Eu peço todo dia a Deus: Deus, não me deixa, Senhor, que a minha própria mente me boicoteie, Senhor, não me deixa me limitar pelos meus próprios pensamentos, pela minha forma de pensar, pelo meu entendimento. Senhor, me dê o seu entendimento, me revela as coisas, me mostra, Pai. Me ajuda a crescer, né? E aí continua dizendo, pelo erro e sedução, olha, pelo erro e sedução de quem? Dos que não têm princípios morais. Caraca! Isso vem à tona com respeito ao que a gente está vivenciando hoje, né? Muita gente indo na onda porque tem um benefício, porque acredita nele, pelo que for, mas se está vendo que não tem princípios morais. Não tem. Os próprios seguidores dele estão saindo nas redes para falar não tem princípios morais, né? Ao ponto de começar a bombardear o outro com toda a artilharia do inferno, né? Inventando, desconstruindo, cortando falas da pessoa, da outra pessoa para poder acomodar, para poder construir uma mentira, para poder construir um monstro da outra pessoa. Então, gente, nós não podemos seguir pessoas que não têm princípios morais porque vão nos detonar, porque nós vamos ser arrastados pelo pecado daquela pessoa, né? Então, ou a gente decide seguir a Cristo mesmo, ou a gente vai se afundar. Vindo então a perder a vossa segurança e cair. A nossa segurança está em Cristo, não tem outra segurança. Então, eu não me seguro nas pessoas. Eu não dependo das pessoas. Eu não coloco a minha confiança. Aprendo a confiar nas pessoas, dar votos de confiança, né? Construindo relacionamentos. Mas eu não coloco a minha confiança nas pessoas. Eu coloco a minha confiança em Deus. Então, eu pergunto a Deus: Deus, o que é que eu faço? Lembra aquela experiência que eu tive numa das igrejas? Eu estava decepcionada, cara, eu estava triste. Aí eu falava naquele clamor: Deus, não é possível que não tenha uma igreja, que não tenha líderes que realmente não vivam a palavra mínima. Não é possível, Deus. E naquele meu clamor angustiado, eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Foi audível, foi a coisa mais linda que eu vivi nessa vida. Eu caí no chão, desesperada, muito impactada, sem naquela expectativa, naquela surpresa, naquele. E eu me lembro que a voz de Deus dizia assim: tem um servo meu nessa terra que eu levantei para fazer a diferença. E dias depois, o Senhor estava me trazendo para Vale de Bênção. E quando eu vi o cartaz com o nome do nosso pastor fundador, o nome dele saía do cartaz para mim, né? Aí eu entendi da parte de Deus que era ele e aquele homem que ele tinha me falado, né? A partir dali, moça, não teve quem falasse mal do pastor para mim. Não teve argumento do inferno que fosse. E mesmo que algumas coisas falavam assim, algumas pessoas falavam, de repente, por alguma decepção que tiveram com ele, isso não fazia desconstruir
a imagem que Deus tinha dele, a imagem que Deus tinha me dado sobre ele. Isso não fez nunca desconstruir aquilo. Então eu entendia que ele simplesmente era a humanidade dele, que os erros que ele estava cometendo ou cometeu fazia parte da humanidade dele. E que se eu não vigiasse, amanhã ia ser contra mim. Hoje está acontecendo. Hoje eu estou nas redes, eu sabia que ia ficar exposta, mas eu tinha que obedecer a Deus. Ele deu a ordem clara em várias redes durante o isolamento. E eu não tive mais medo, porque eu nunca entrei nas redes, porque eu tinha medo de me expor, eu tinha aquele temor daqueles que vivem somente para fazer isso, né? Baixam o nosso vídeo, cortam falas nossas pela metade, tira do contexto e começam ali perseguir, né? E então, quando ele deu a ordem, eu perdi todo o temor, né? Eu prefiro ficar com o amor de Deus. E se eu não obedecer, eu me afasto dele. Porque se eu não a minha falta de obediência manifesta a minha desconfiança nele. Se ele deu a ordem, ele garante o resultado. E se eu for sofrer perseguição, eu estou pronta para isso. Por quê? Porque por causa do nome dele, aqui eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Eu estou anunciando a palavra dele, estou ensinando a outros a aprender como eu aprendi, a segui-lo, a perseverar, a continuar avançando, a evoluir, né? A não limitar Deus, a não encaixotar Deus. Então, quem me perseguir, aí teve a revelação que o Senhor me deu sobre o Brasil, e tem, cara, se você entrar nos comentários, faça esse exercício, leia, vá no YouTube, procura a revelação do Brasil, entra nos comentários e veja a quantidade de coisas. Tem, graças a Deus, um grande número que recebeu da parte de Deus, que entendeu, que até se emocionou, que fala a respeito da gratidão por eu ter compartilhado aquela visão, né? Mas tem pessoas sem noção, cara, que até me julgaram. Uma foi por causa do esmalte, cara, dizendo que serva de Deus não convinha, né? Aí eu falei, minha filha, porque tem esmalte preto. Eu falei, minha filha, se fosse Deus, ele tinha te revelado que não era preto, era violeta, né? Aí coisas assim, nesse nível, né? Você, em vez de escutar a mensagem, entra para tentar entristecer, né? Para tentar julgar. Teve outro que, caraca, aquele investiu tempo, cara. Um texto assim, eu não paguei os comentários, não. Se me faltar o respeito, eu vou pagar, porque eu não tenho porquê, né? Mas quem discutir, quem debater com educação, eu deixo o comentário ali, até para as pessoas verem os dois lados, né? Para poder cada um pensar, cada um buscar, aprender a pensar, cara, aprender a evoluir, a saber conversar, a saber entender uma ideia contrária, uma ideia diferente da sua, né? A gente não agir com violência. Eu não tenho nem por que me sangar com esse povo, nem eu tenho porque faltou respeito também, né? Tem gente que diz, se você não quiser, vai procurar outra rede social. Eu nem me procuro falar isso, cara. Porque se está buscando na rede dos outros, é porque não tem o que dar. Então, eu preciso ser luz para essa pessoa. Então, eu tenho essa consciência de que eu preciso ser luz. E então, ali teve um cara, escreveu um texto enorme, mais enorme, me julgando, né? De um vídeo que foi ver meu, ele já construiu uma pessoa, uma imagem de mim alucinante, cara. Ele não viveu as minhas dores, ele não me acompanhou, não conviveu comigo, não me conhece, mas fez um tamanho de um julgamento que eu fiquei de cara. E usando a palavra para justificar o que ele estava falando, né? Usando a palavra. Eu me lembrei de Jesus no deserto, cara. O diabo acusando, usando a palavra de Deus, né? Então, assim, se a gente não tiver palavra, não tem como responder. Você não vai ter estrutura, não vai ter força, não vai ter entendimento, não vai ter paz para poder avaliar o que estão dizendo e poder responder com bom senso, sem se alterar, né? Sem ceder às provocações. Então, eu simplesmente parei, eu não me precipitei, eu li tudo, do começo a fim, eu li uma e outra vez. Aí eu respirei, orei, falei, Deus, me dê palavra de sabedoria. Eu orei pela pessoa, falei, Pai, essa pessoa não me conhece, ela claramente está contaminada, né? As suas ideias, os seus pensamentos, as coisas que o mundo lança na mente da gente, porque eu já fui preconceituosa, cara. Eu já fui, eu não posso esquecer de onde venho, não. Eu não posso esquecer quem fui, não, antes de Jesus, não. A gente não pode esquecer. Então, quando a gente não esquece,
da onde o Senhor nos tirou, e a gente permanece nesse espírito de humildade e gratidão a Deus, você vai ser muito menos tendencioso a julgar teu irmão, seja quem for. Muito menos tendencioso, né? Porque vai entender que é igual a você, cara. Ele só está um processo anterior. E talvez você seja um instrumento na forma que você responder com amor, é sorte sempre em amor, cara. Tem empatia, tem compaixão, compaixão pelas pessoas, mesmo na ignorância das pessoas, mesmo no julgamento das pessoas, né? Senão, como é que a gente vai aplicar aquela verdade de amarás o teu inimigo, né? É porque quando a gente conhece a palavra, a gente entende que o nosso inimigo verdadeiramente é o diabo e seus demônios, né? Porque a gente não pode condenar o nosso irmão. A palavra diz que quando você julga, o julgamento vem sobre você. Então vamos lá, vamos avançar. Aí eu respondi tranquila, né? Com fundamento na palavra também. E glória a Deus, eu espero que o irmão tenha recebido. E agora vamos falar do ID, né? Porque o ID é o ID a todos. Ele diz para a gente pregar o evangelho, anunciar o evangelho por todas as nações, por todo mundo, né? A toda criatura. Mas tem lugares que se a gente não conhecer, não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir entrar, né? Vai olhar para sua cara, vão fechar a porta. E se você não tiver um mínimo de um conhecimento, você não vai poder entrar naquele setor, naquela área, naquela comunidade, naquele país, naquela região, naquela cultura, naquela ciência. Você não vai conseguir. Então, o ID é a todos. E como é que eu faço para chegar a todos? Você precisa buscar em Deus estratégias específicas e você precisa conhecer, né? No mínimo, você tem que sondar, tem que investigar acerca daquele assunto, daquela região, daquela cultura, daquela comunidade. Você precisa conhecer, cara. Não é somente ficar estudando a Bíblia, não. Você, claro que o teu fundamento, a tua estrutura, a tua base, a tua rocha firme é a palavra de Deus, mas você precisa evoluir, avançar em conhecer. Amém? Então diz, e disse-lhes Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está em Marcos 16:15, o nosso versículo-chave em todas as nossas redes, porque atendendo a esse chamado que nós entramos nas redes, que eu entrei nas redes sociais, né? Então, todos, é todos, cara. Você não pode discriminar quem você vai pregar. Não pode. Não pode, porque isso é seleção de pessoas. Mas é claro que Deus vai revelar isso, e tem feito isso, se revela especificamente, levantando pessoas de forma específica para ir a lugares específicos, e aí a pessoa precisa ter essa autorresponsabilidade de se inserir naquilo e se envolver, se conhecer, estudar para você. Eu, cada vez que eu vou numa rede, também aprendi do meu pastor Darson, cada vez que você vai a algum lugar, você precisa se informar ao respeito antes de você ir. Ele tinha muito essa cultura de, se já alguém chamasse para pregar, ele se informava acerca de quem era, de repente, vamos supor, o Congresso de Homens. Aí ele conheceu só o líder de homens, né? O líder que foi numa igreja, escutou ele pregando, aí chamou ele para ir no evento dele. Aí o pastor perguntava qual é seu ministério, né? Quem são seus pastores presidentes? Então ele começava a averiguar, ele começava qual era a história daquela igreja, né? Como é que eles chegaram a ter um ministério de homens, né? Então ele buscava conhecer, cara. Eu achava aquilo fantástico. E é muito importante que a gente realmente passe a conhecer, né? Então o ID do Senhor é para todos. E para que a gente possa entender isso, a gente precisa experimentar a metanoia. Eu fui totalmente transformada nesse último treinamento e cada treinamento traz algo novo para minha mente, agrega, me ajuda a crescer, me ajuda a me manter ativa, me ajuda a não ficar bitolada com os meus conceitos primeiros que eu aprendi há 20 anos atrás. E acho que o mais fantástico no Ministério de Missões que eu pude avaliar e que pude experimentar foi o fato de eu ir primeiro, como ele disse que eu não ia ficar de vez. A primeira missão que eu fui na Argentina, passei 2 anos naquela missão. Quando ele me deu a ordem de voltar para o Brasil, ele tinha
usou um profeta aqui mesmo no Brasil falando que eu não ia ficar de vez na Argentina, que eu precisava entender que antes havia uma necessidade de eu fazer um roteiro para o Brasil. Ele ia me levar, ele falava assim: o Senhor vai te levar primeiro para fazer missões no Brasil, por todo o Brasil. Aí eu não entendia, né? Eu não entendia, mas eu obedeci. Eu fiquei ali na expectativa e eu falei: Deus, se o Senhor estando nisso, eu tô aqui, eis-me aqui, né? Então, eu sempre tive essa disponibilidade diante de Deus. Eu não questionei profecias, como a palavra ensina também. E eu falava assim, Senhor, se aquilo vier do teu coração, então, eis-me aqui, né? E eu esperava o tempo se cumprir. Aí, de fato, aconteceu, né? Ele me levou para Brasília. Eu comecei na Vale no Rio. Aí ele me levou para Brasília, me levou para Fortaleza, me levou de volta para Argentina, aí Brasília, Fortaleza. Eu comecei a conhecer todas as nossas vales, só faltou Manaus, né? Oh, um dia eu chego lá. Mas, assim, esse rodar pelas nossas pelas regiões do Brasil, né? Me fez entender que o nosso ministério é um só, mas ele é diverso em si mesmo. Em cada região, ele funciona de uma forma e o Senhor se manifesta de forma específica em cada região. Cara, é tremendo aquilo. E os nossos pastores têm cada um a sua personalidade, a sua forma de entender a obra e de conduzir a obra. E aquilo fez um leque de possibilidades na minha cabeça, né? Fez um leque assim, se abriu o entendimento com respeito a esse encaixotar tudo, né, no nosso quadrado mental, dentro da nossa estrutura. Aquilo foi me abrindo a cabeça para eu entender a diversidade da manifestação da glória de Deus através de cada um dos seus servos, através da cultura de cada país. Cara, é tremendo. Então, hoje, eu quero deixar isso para você. Esteja aberto para a metanoia, que é a verdadeira transformação da vossa mente. Olha, isso está em Romanos 12. Eu separei do versículo 1 ao 3 e eu destaquei, você vai ver nos nossos slides no YouTube, onde diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, eu amo, como o apóstolo apela à compaixão do Senhor, apela à misericórdia de Deus, que as pessoas se rendam a essa transformação pensando em Deus, trazendo para si a misericórdia de Deus pelas nossas vidas, que não se encajotassem, não julgassem Paulo para aquilo que ele de repente estava evoluindo e estava avançando para ir a outros lugares e que as pessoas pudessem entender que Deus estava naquilo também, né? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, isto é, cada um viva a sua vida com Cristo, uma vida real, uma busca real, sincera, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso foco tem que ser Deus. A gente não pode viver querendo agradar as pessoas, porque a gente vai decepcionar muita mais gente do que a gente imagina. A gente precisa enfocar. Se a gente vai querer agradar alguém, se for que agradar Deus, e deixa Deus te surpreender como usa a tua vida para agradar outras pessoas, né? Uma das coisas que o Paulo Vieira falava era que pela mesma razão que muitas pessoas me amam, muitas pessoas me odeiam, pela mesma razão, cara, entendeu? Por eu ser quem sou, né? Então, veja esse trecho falando, porque esse é o vosso culto racional, né? É uma decisão, é uma determinação da tua mente, é um entendimento da tua mente, é um novo lugar de adoração, entendeu? E ali diz, e não se sede conformados com este mundo. Não nos conformemos. Não é para nós a gente se conformar, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o convite de Paulo é a gente viver a verdadeira transformação da nossa mente. Isso vem através dessas três colunas: palavra, oração e jejum. E ela vai te conduzir, ela vai se encarregar de estruturar em você novas colunas mentais, novas estruturas mentais, novos conceitos que agora estão fundamentados pela palavra dele. É Deus que vai construir em você uma nova mente,
É preciso, porque muitas das coisas do mundo precisam ser arrancadas, precisam ser mudadas da tua mente, porque então você vai continuar vivendo a vida que você vivia no mundo, né? E essa transformação só vem através do sacrifício, cara, do esforço, de você continuar, de você perseverar, de você se render, de você se entregar. Sacrifício vivo é você entregar a sua vida a Cristo todos os dias, não pode parar só na primeira declaração. Não, entrega a Deus. Eu te entrego minha vida, Pai. Conduza meu dia hoje, meu dia está em tuas mãos, me dirija, entendeu? Um relacionamento constante, constante, te leva. A transformação da nossa mente é um processo. Eu estava falando para você que eu recebi uma nova transformação agora nesse novo treinamento que eu passei 4 dias, cara. Mas se se eu não absorver ele, eu vou perder. Então eu tenho aqui o meu material de estudo, eu tenho a, as minhas anotações que eu fiz durante o curso. Cara, tem gente que vai na igreja e nem a Bíblia leva, nem muito menos um caderno, como fazia antigamente. Cara, não leva o caderno, e apenas no bloquinho de notas, baixa o aplicativo no teu celular e anota conceitos que você recebeu na pregação, anota. Quando você conecta, né? Eu vou fazer uma live justamente só para passar um pouco dessa informação de como funciona a nossa mente, segundo a física quântica, segundo a neurociência. Para você entender por que é tão necessário a gente não somente ver, conectar, quanto mais sentidos você conectar com aquilo que você está fazendo, mais a tua mente guarda, né? A questão de ver, ouvir, a gente escrever, né? Involucrar o corpo com aquilo que você está fazendo, porque os passos, a gente não faz ideia, né? A gente pegou o ritmo e vai fazendo, mas a neurociência explica a importância disso. Porque a igreja evangélica evolucionou tanto? Porque a gente faz interagir as pessoas no meio do culto. Cara, fala pro teu irmão aquilo. Cara, cutuca o teu irmão. Cara, entendeu? O movimento, eu não sabia, eu só fiz porque eu aprendi, mas eu não sabia cientificamente o que isso produzia na minha mente. Eu não sabia, na mente das pessoas, eu mandava fazer porque aprendi com meu pastor, mas eu não conhecia a ciência. Hoje se abriu um leque novo de possibilidades para mim. Então, o avançar, a nossa transformação, ela é um processo, cara, é uma construção diária, diária. Por isso que Deus diz: não se conforme, você aprendeu uma coisa hoje, mas não se conforme, não pega a forma daquilo, porque eu quero continuar te evolucionando, te fazer crescer, eu quero continuar te transformando, é um processo, né? Então, para fechar, disse assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, o líder, que já tinha passado pelo processo da conversão, da entrega, da rendição, agora estava servindo. Quando começou a servir, se juntou de alguém para ajudá-lo. Aí teve uma hora que o Senhor levantou, mandou para as nações, e ele foi e carregou outros para. Agora pegou os discípulos dele, né? Ele foi discípulo de alguém, agora pegou os discípulos dele e ele continua a evoluir. Então ele estava muito à frente das igrejas que ele mesmo tinha implantado. Ele era o mestre, agora ele estava ensinando. Então ele disse assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, não se ache. Isso é simplesmente o constante trabalhar da nossa arrogância, do nosso orgulho. A gente precisa moer o nosso orgulho todos os dias, cara. Primeiro, para não esquecer que Deus, na nossa vida, sem Deus a gente não vai para canto nenhum, e se a gente escolhe o orgulho, a gente se afasta de Deus. Ele mesmo deixa bem claro que a gente precisa ir na presença dele, se humilhar diante dele. E não somente se humilhar na presença dele, a gente criar, construir, trabalhar num espírito de humildade. A gente não se achar mais que ninguém, a gente não é, porque aprender mais um pouco que o outro, não é. Essa pessoa que não sabe o que eu aprendi hoje, sabe outra coisa, ela tem outras vivências, então ela pode também me ensinar o que ela vivenciou, entendeu? Então está dizendo no versículo 3 já, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando você vê alguém como Pablo, um pouco mais na sua frente, cara, não julgue. Ai, não, esse aí tá exagerando, aquele lá, olha o que ele tá falando. Não, cara, escute primeiro, né? Com humildade, que talvez ele vai te dar uma baita de uma lição de vida. Escute com humildade. Aí depois você avalia, vai na Bíblia, vê se realmente tem um fundamento. Cara, abre a sua mente para você conhecer e para você continuar avançando.
Porque diz, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, isso quer dizer que a fé que você tem pode não ser a mesma do teu irmão. Você está entendendo? Ele está dizendo que Deus repartiu uma medida de fé a cada um, cara. Então, o nosso negócio é com Deus. Você quer mais fé? Se você quer evolucionar? Cara, fala com Deus, pede para Deus. Ele não disse pedir, pedir e dar se forçar. Mas não julgue seu irmão. Que de repente ele é um Paulo dessa geração, está muito além de você, muito à frente, e você está só julgando. Uma das coisas nesse treinamento que eu passei esse final de semana, no primeiro dia eu estava assim, alerta, né? Será que, oh meu Deus, será que é isso mesmo? Oh, Senhor. Aí eu me lembrei, cara, foi Deus que confirmou que eu tinha que estar aqui. Então eu vou abrir minha mente. Aí eu falei, Deus, tome o controle, me conduza, Pai, o que não serviu, o Senhor me ajude a filtrar, o que for, Senhor, então que eu possa guardar, que eu possa absorver, que eu possa crescer. Eu tive que falar para minha alma, cara, tia quieta, porque estás ansiosa, tia quieta, te entrega nas mãos de Deus, foi Ele que te trouxe. Então eu lembrei que eu não aceito ir nos lugares onde Deus não esteja me conduzindo. Eu lembrei que eu orei durante todo um ano para eu receber um treinamento desse, e eu falei para Deus, eu não quero entrar nessa ciência, eu não quero entrar nesse mundo se o Senhor não estiver. Então, eu não vou pegar qualquer mentor, eu não vou pegar qualquer um. Quando tiver alguém que seja fundamentado na tua palavra, que seja firme e seja conhecedor da tua palavra, tenha vida contigo, então aí o Senhor me mostra, porque eu não sei, eu não conheço nem da área, como é que eu vou conhecer os mentores? Então eu falei isso para Deus, porque o Senhor começou a me lembrar como foi meu processo para eu chegar ali, para eu participar daquele treinamento. Aquilo foi fantástico, né? Era Deus mesmo me mostrando, calma, filha, eu estou aqui, eu estou nisso aqui, eu te trouxe, faz parte do meu propósito hoje para a tua vida. Você está evoluindo, está numa fase nova, tá? Vai começar a viver o novo, vai aprender. Você não me pediu? Não pediu que então, eu estou aqui. Aí eu relaxei, eu falei, cara, aí falei, pronto, Deus, obrigado. Agradeci, né? Veio aquele sentimento de gratidão, e aí eu me entreguei por inteiro, né? Então eu pude vivenciar o sobrenatural. Cara, cara, eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, gente, não é possível a forma que o Senhor levantou esse homem para fazer toda a diferença. E para fechar, no último dia, eu contei para minha pastora hoje o impacto que eu recebi. Enquanto eu escutava ele, o Senhor me falava, tá vendo ele? Foi assim que eu levantei meu servo Daxon. Ele se entregou tanto que eu levei a um nível tão elevado que as pessoas, por não entender, viviam julgando e caluniando. Cara, aquilo foi, que isso? Então, hoje eu levantei esse aí no mesmo, no mesmo nível. Eu falei, caraca, caraca, porque eu estava pensando isso, quando Deus começou a falar comigo, eu falei, cara, esse cara tá além da gente. Esse cara tá além da gente. Olha a estratégia que Deus deu para ele. Olha a estratégia. Ele levou milhares de pessoas para ensinar neurociência. E no final do evento, ele fez o apelo. Mais de 200 pessoas se renderam a Cristo. Tinha muito, mas muito tempo que eu não via tanta gente se rendendo à presença de Deus e recebendo Cristo como seu Salvador. Cara, eu recebi um quebranto. A presença de Deus foi tão forte naquele lugar, que eu não podia parar de chorar. Por isso que hoje meu rosto está um pouquinho inchado. Mas glória a Deus. Então eu falei, Deus, eu quero isso. Eu quero escutar a tua voz, eu quero continuar no teu caminhar, eu quero evoluir, eu quero avançar, eu quero estar pronta para o lugar onde o Senhor quiser me mandar. Ele está falando muito a respeito da nova visão, né? Da nova missão que ele tem para mim, aonde ele vai me mandar. E aí eu falei isso para Deus, falei, Deus, eu quero isso, Pai. Eu quero isso, eu quero aprender, eu quero continuar avançando. Eu quero mais, né? Então eu fiquei assim muito feliz e eu quero te inspirar a você continuar avançando, a você buscar a face de Deus
sempre. Não se conforme, continue evoluindo, cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Se renda, se entregue, abra o novo, abre o teu coração, a tua mente para o novo de Deus, para a tua vida hoje. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus amado, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, eu te exalto, Deus. Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu quero te pedir, meu Pai, que através dessa live, Senhor, eu possa usar, possa chegar em muitas vidas, possa tocar os corações, possa trazer, Senhor, esse povo a um novo entendimento, a um novo crescimento na tua presença. Possa trazer muitas pessoas, papai, para continuar avançando na tua presença. Não permitas, papai, que o nosso entendimento limitado venha nos afastar de ti, dos teus propósitos, que nós possamos ser conduzidos por ti, Espírito Santo de Deus. Usa, papai, esse estudo, usa, papai, essa palavra, usa, papai, a minha voz para tocar os corações, que ela venha com unção da tua presença, que o teu Espírito possa entrar nos lares, nos corações das pessoas. Papai amado, nos ajuda a evoluir, papai, nos ajuda a avançar para ti. Que nunca, papai, venhamos soltar a tua mão, porque o Senhor nunca nos soltou. É a gente, que é a nossa falta de entendimento que acaba soltando tua mão. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que haja um avivamento poderoso nesta época, neste tempo. Deus amado, que haja muitos mais lugares, muitas mais igrejas com estratégias novas para ir, Senhor, para ir aos lugares onde o Senhor está nos mandando entrar, papai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que está fazendo e por aquilo que ainda vai fazer, porque teu amor é grande, é inexplicável, é surpreendente, ele é inesperado, ele é demais. Não há nada que possa definir teu amor, apenas a tua palavra. Ele não é sofrido, ele é sofrido, ele não é egoísta, ele é bondoso, generoso, ele tudo espera, tudo crê, ele tudo sofre, meu Deus. Tu és o nosso tudo. E nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite, em um nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Aleluia.